Existe uma versão de liberdade que o mundo vende muito bem. E vende com competência, com estética, com influenciadores sorridentes, frases de efeito e uma narrativa tão bem embalada que você consome sem perceber que está sendo vendido algo que vai te destruir devagar. Sem regras, sem limites, sem contas a prestar a ninguém. Faça o que sentir, siga o que desejar, quebre tudo que te prender. Essa é a promessa, e ela é sedutora o suficiente para destruir uma geração inteira sem que ninguém perceba o que está acontecendo. Porque ninguém anuncia a escravidão como escravidão. Ninguém acorda de manhã e decide conscientemente se tornar escravo. A escravidão moderna não vem com correntes, vem com algoritmos, vem com entretenimento infinito, vem com a validação constante de cada impulso que você tem, transformando cada fraqueza numa identidade e cada vício numa bandeira. E no fim desse caminho, quando a novidade passa, quando o prazer esvazia, quando você olha para tudo que construiu em torno dos seus desejos e sente um vazio que nada preenche, o sistema tem uma solução pronta. Mais estímulo, mais velocidade, mais conteúdo, mais, sempre mais. Porque o sistema não foi construído para te libertar, foi construído para te manter com fome. O homem que não consegue dizer não ao próprio corpo se chama livre. O que muda de relacionamento cada vez que a novidade passa se chama livre. O que consome tudo que a tela oferece, que cede a cada impulso, que acorda sem propósito e dorme sem paz. Esse homem ergue a bandeira da liberdade com uma mão, enquanto a corrente aperta o pulso da outra. Pensa em Sansão, um homem ungido desde o ventre da mãe, força sobre-humana, chamado divino, potencial que poucos seres humanos já tiveram na história. E o que o destruiu não foi um exército, não foi uma batalha campal. Foi um quarto, foi uma mulher, foi a incapacidade de dizer não ao que o corpo pedia. A cada episódio, ele sabia que estava cedendo. A cada manhã, ele acordava com a consciência pesada e continuava. Até que acordou numa manhã sem a força e nem percebeu que ela tinha ido embora. Isso é o que a falsa liberdade faz. Ela não te avisa quando te rouba. Ela sorri enquanto trabalha. Então, o que Deus oferece? Não é o que você imagina se cresceu achando que fé é uma lista interminável de proibições. Se a sua imagem de Deus é a de um legislador severo que fica de braços cruzados esperando você errar para aplicar a punição, você não conhece o Deus da Bíblia. Você conhece uma caricatura construída por religião sem espírito e tradição sem vida. O Deus que se revela nas Escrituras não veio te dar uma coleira espiritual com uma corrente mais bonita. Ele veio te mostrar o que você realmente é. E o que você realmente é, antes da ferida, antes da vergonha, antes de tudo que o mundo e suas próprias escolhas fizeram com você, é filho, herdeiro, portador de uma imagem que nenhum pecado conseguiu apagar completamente, apenas obscurecer. João registrou as palavras exatas e elas são mais radicais do que a religião permite que você perceba. A verdade vos libertará. Não a obediência forçada, não a aparência de santidade mantida por medo do julgamento alheio. A verdade. E a verdade começa com isso. Você foi construído para algo que vai muito além dos seus apetites. Existe dentro de você uma capacidade de caráter, de domínio próprio, de propósito e de amor que a vida sem Deus nunca vai conseguir acessar completamente. Não porque Deus seja ciumento com a sua felicidade, mas porque você foi projetado para funcionar de uma forma específica. E tentar funcionar de outra forma não é liberdade, é violência contra a sua própria natureza. Pensa num rio. Ele tem margens, e por causa das margens, ele tem direção, velocidade e força suficiente para mover pedras, alimentar cidades e criar vida ao longo de todo o seu percurso. Tire as margens e você não tem um rio mais livre. Você tem um pântano, água que não vai a lugar nenhum, que apodrece no lugar onde está, que cria mosquitos em vez de criar vida. É exatamente isso que acontece com o homem que confunde a ausência de limites com liberdade. Não expansão, dispersão, não força, estagnação, não vida, apenas existência, lenta, sem direção e sem propósito. O homem que não se governa não é livre,
é governado por tudo, pelo humor do dia, pelo impulso do momento, pela opinião de quem está por perto, pelo medo do que pode perder. Ele reage, nunca age, é movido, nunca move. Paulo entendeu isso de uma forma que poucos conseguem articular. Um homem que conheceu a prisão real, correntes, masmorras, chicotes, escreveu sobre liberdade com uma autoridade que nenhum filósofo de sofá consegue replicar. E o que ele disse vai contra tudo que a cultura moderna prega. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Lícito, mas não conveniente. Permitido, mas recusado. Essa é a marca de um homem livre de verdade. Não o que faz tudo o que pode, o que escolhe deliberadamente o que vai fazer e o que não vai, baseado em algo maior do que o que sente no momento, baseado em quem ele decidiu ser, baseado em quem Deus disse que ele é. A liberdade que Cristo comprou na cruz não é permissão para viver como quiser, é poder para finalmente viver como foi projetado. É acordar de manhã sem o peso do que você esconde, é olhar nos olhos de quem ama sem carregar segredo enterrado na consciência. É tomar decisões baseadas em convicção e não em medo, em princípio e não em impulso, em identidade e não em insegurança. É o filho pródigo que estava cercado de porcos, com fome de comida que os porcos comiam, convencido de que tinha encontrado liberdade quando saiu de casa e só percebeu o tamanho da sua escravidão quando voltou a si. Duas palavras que mudam tudo. Voltou a si. Como se a vida longe do pai fosse um estado de inconsciência. Como se a verdadeira lucidez só viesse com o retorno. E quando ele voltou, maltrapilho, com cheiro de chiqueiro, sem argumento nenhum a seu favor, o pai não esperou ele chegar. Correu. Em culturas do Oriente Médio Antigo, homens de posição não corriam. Era uma questão de honra e dignidade. O pai correu mesmo assim. Rasgou o protocolo. Rasgou a dignidade social. Correu porque havia algo mais importante do que a opinião de quem estava assistindo. Isso é o que Deus oferece. Não um tribunal. Um pai correndo na sua direção. A questão não é se você quer ser livre. Todo homem quer. A questão é se você está disposto a reconhecer que a jaula onde está não é liberdade. Mesmo que você já tenha decorado as paredes, se acostumado com o espaço e convencido a si mesmo que é isso que existe. Porque a porta sempre esteve aberta. Ela continua aberta agora. E do outro lado não tem uma lista de regras esperando por você. Tem um pai. Se esse texto chegou onde precisava chegar, compartilhe agora com alguém que está confundindo escravidão com liberdade. Deixa o teu like, comenta o que Deus está falando com você através dessa mensagem e inscreve-te no canal. Cada semana tem uma palavra nova esperando por ti.